Open your book on the page 37, né? Abram o livro na página 37, agora com o Simple Past. Então, usamos o Simple Past para nos referirmos a algo que já aconteceu, tá? Utilizamos advérbios, né, de tempo e expressões de tempo, tá? E para fazermos o Simple Past, obviamente, nós precisamos saber, né, os verbos regulares e os irregulares, tá? Já falei anteriormente sobre os verbos regulares, mas aqui ainda vamos continuar ainda. Os regulares, que é os que terminam com D, ED ou IED. Mas na frente vamos ver novamente o quadro com as regras, tá? E os irregulares, não tem uma fórmula pronta para eles, tá? Mas a gente vai ver a melhor forma de entender. Porque agora, com os irregulares, não tem como você lembrar de D, de ED, entendeu? Porque neles não existe isso. A gente tem que memorizar mesmo, tá? Temos que ver uma estratégia para entendermos esses verbos irregulares, tá? E quanto às formas que são a negative, interrogative e affirmative, nós iremos ver exemplos, tá? Poderemos ver aqui no quadro, primeiro quadrinho aqui azul, o exemplo da forma afirmativa. Exemplo: Tarsila do Amaral initiated her pau-brasil phrase, entendeu? Então, eu observei bem aqui o verbo regular, porque eu estou observando já bem aqui o ED, tá? No caso, iniciou, initiated her pau-brasil phrase, tá? Então, eu estou observando aqui na afirmativa, onde eu vou usar o verbo já com essa mudança, certo? Affirmative form. Agora, gente, para fazermos a negativa, nós iremos usar um auxiliar, tá? Nós chamamos did, tá? No caso, quando eu fazer a negativa, eu vou usar o did mais not, que fica didn't, tá? Example here. Mike didn't go to work by car this morning. Vamos analisar a frase. Mike, depois do sujeito aqui, né, do pronome da pessoa aqui, eu já uso o didn't, que é o did mais not. Eu posso usar essa forma contracta ou não. Posso usar o did not, tá? Então, vem sempre antes do verbo, depois do pronome, tá? Depois da pessoa e antes do verbo principal aqui, do go, nesse caso aqui. Então, novamente, repeat, Mike didn't go to work by car this morning, entendeu? Como vai ficar aqui negativa, ela é uma negativa, então, Mike não foi trabalhar de carro esta manhã, tá? Então, vimos aí a forma negativa, tá? Observe o que eu falei, ó, usa-se o didn't e o verbo volta à sua forma normal, tá? Porque se eu fizesse aqui essa mesma frase na afirmativa, essa do Mike, o verbo go, ele é um verbo irregular. No caso, ele ficaria went, se fosse afirmativa, tá? Então, seguindo aqui a forma interrogativa. Forma interrogativa, aquele mesmo auxiliar que eu falei, que é o did, bem aqui, ó. Observem aí, forma interrogativa. Aqui no letra A, aqui no um diálogo. A. Did the students organize the art exhibition? Did the students organize the art exhibition? Nesse caso aqui, uma pergunta, né? Então,
eu irei usar o did no comecinho, tá? E a pessoa, no caso, o pronome the students, a pessoa, sujeito depois. Depois da pessoa vem o verbo, tá? Então, como ficaria? Os estudantes organizaram, né, a exibição de arte. Entenderam, criança? Como é uma interrogativa, o verbo, ele voltou ao normal aqui, certo? Olha como ficou a afirmativa dele. Alguém disse, yes, they did, né? Sim, eles organizaram, no caso. Ou então, no, they didn't. No caso de de negar a pergunta, né? Ou caso de afirmar. No caso aqui também, uma short answer, respostas curtas, tá? Só para relembrar aqui, só para reforçar as formas, né? Quanto às formas, forma afirmativa, o verbo terá essa mudança, né? Aí eu tenho que observar se ele vai ser regular ou irregular, tá? Eu tenho que analisar a minha frase. Forma negativa, eu irei usar o did mais o not, ou então ele junto ou separado do not. Se ele tiver junto, ele vai ficar didn't, né? Ele vem na negativa, ele vem depois do pronome, né? A pessoa. Ou se ele vem, eu posso usar ele separado, só apenas did not, tá? E sigo com o verbo normal na negativa, certo? E na forma interrogativa, o did vem no começo, tá? Depois que é a pessoa, tá? O verbo também continua normal, ok? Então, são as três formas, né? Lembrando, novamente, em relação ao o auxiliar é o did, tá? E eu posso responder também com respostas curtas, short answer. Example, por exemplo, aqui no exemplo da interrogativa. Did the student organize the art exhibition? Aí alguém respondeu, yes, they did, tá? Ou negativa, no, they didn't, certo? Observe ainda aí na página 37, casos especiais. Falei anteriormente, né, lá na revisão, tá? Que falei dos verbos regulares. Olha aqui, ó. Em verbos que terminam com E, acrescenta-se o they, tá? Aí tem um exemplo aqui, ó. Like, decide, ok? Observe, ficou com ED no fim. O liked, decided. Em verbos que terminam com Y, precedido de consoante, elimina-se o Y e acrescenta IED. Exemplo, study, aí fica studied, marry fica married, certo? Em verbos que terminam em consoante mais vogal, consoante, né? Cuja sílaba tônica é a última, dobra-se a última consoante e acrescenta-se ED. No caso do stop, tá? Ela fica nessa regra, stop. Aí eu dobrei o P, tá? Ficou stopped. Permit fica permitted, ok? Ok. Passando para a página 38. Passando para a página 38. Formação de verbos irregulares. Como eu falei anteriormente, gente, aqui no quadro verde. Não há uma regra geral. Recomenda-se a aprendizagem pelo uso constante dos verbos, ou seja, é uma questão de prática, tá? Temos que estudar, praticar bastante, tá? Observem aqui, ó. O be, no caso do verbo to be, né? O be, olha o passado dele, o was e o were, ele varia, entendeu? Buy, olha, totalmente diferente. Passado. Buy, bought. Come, came, cut, ok? As formas negativa e interrogativa do verbo to be não necessariamente
necessitam do uso do auxiliar did. Quando estamos falando do verbo to be, entendeu? Exemplo, the students were tired after sport competition. Ou, were you at the club at this time yesterday? Entendeu? E observe que não foi usado o did aí, né? O did, certo? Então, crianças, simple past, falamos antes, e aqui ainda tem mais alguma coisa, ó, no segundo quadro. Em relação ao uso, simple past. Simple past é utilizado para expressar ações que terminaram em um tempo determinado, né? Neste caso, advérbios de tempo e expressões adverbiais, como yesterday, last week, né? In, mais, 3 days ago, etc. São geralmente utilizados, certo? Olha o exemplo aqui. Tarsila do Amaral, returned, olha o ED, to São Paulo em 1992. Tarsila do Amaral, returned to São Paulo em 1992. Tá? My parents bought a very expensive paint last week. Observem aqui, como ele falou, que a gente vai usar agora, pode usar expressões, né, de tempo, advérbios, tá? De tempo e você vai conseguir fazer corretamente, né, o uso do simple past, tá? Observe aqui, né? Falou do tempo, last week também, que é a semana passada, né? Outro exemplo, I went to my grandparents' house on Sundays when I was little. Novamente, observe as palavras destacadas, certo? Then, então, ainda na página 38, first question. Underline the verbs in the simple past. Tem um texto aí, um textinho. Vocês irão sublinhar, né, aí, identificar os verbos no passado. Detalhe, esses verbos, ele pode ser regular ou irregular, tá? Você vai identificar aí, através do tracinho. Pode sublinhar, tá? Passando para a página 39, 39, question 2. Questão 2. Complete the dialogue with did, was ou were. Você vai completar aqui, gente, é um diálogo, tá? Você vai fazer completando ou did, ou com o was, que é o passado do to be, né? E o will, tá? Você vai colocar no local correto, tá? Terceira questão, aqui na página 39. Use the verbs in the box to complete the sentence. Use simple past tense, afirmativo ou negativo. Pay attention, preste atenção, crianças. Olha, eu vou ler em português aqui. Use os verbos do quadro, tá? O verbo do quadro aqui, para completar as frases. Use o passado, né? Afirmativo e negativo forma, né? Na forma afirmativa e negativa, ok? São esses verbos aqui: make, watch, paint, spend, buy, go, get, give, start, stay, tá? Da letra A até a G. E quarta questão, use the verbs in parentheses to complete the passage in the simple past. Use the list of irregular verbs, tá? Então, novamente, você vai usar o verbo dos parênteses. Aí, em cada frase, tem um verbo destacado aí no parênteses. Aí, você vai colocar no traço, na forma passada, ok?
Page 40, página 40. Continuando aqui a tarefa anterior, né? Para vocês completar com os verbos do parênteses, né? No traço. Ok, class. Agora, page 40. Novamente aqui, o início, grammar section, né? Seção gramática. Iremos entender aqui o past continuous. Para entendermos o past continuous, é necessário lembrarmos do passado do to be verbs, que é o was e o were, bem aqui, ó, tem no primeiro quadro. Vamos lembrar forma afirmativa do to be verb. Então, eu me lembro, né, gente? Tenho que me lembrar, né? Por exemplo, I am, aí fica como I was, né? Então, tem uma variação aí nos pronomes. O I, o he, she, it, usamos was. O restante dos pronomes, usamos were, né? Were. Então, isso aqui é o passado do to be verb. O was e o were. Aí existe a negativa, né? Que o was fica wasn't e o were fica weren't. Olha o exemplo aqui, forma negativa. Vamos lá. Let's go. I was reading an article about country music 20 minutes ago. I was reading an article about country music 20 minutes ago. Traduzindo. Eu estava, né? Agora, gente, eu estava e não eu estou, porque agora eu estou no passado do to be verb. Eu estava lendo. O que me caracteriza aqui lendo? O que me faz entender que é lendo? Por causa do ing, né? Aqui depois do verbo read, então ficou reading, né? Reading. I was reading, tá? An article about country music 20 minutes atrás. Então, eu estava lendo um artigo sobre música country, né? 20 minutos atrás. Entenderam? Então, ficou passado contínuos aí. Porque o read ficou com ing, ok? E o passado com o was e o were, para vocês lembrar antes, certo? Forma negativa, I wasn't, né? Que é o was mais not. Aliás, it wasn't raining. Observe novamente aqui o ray ficou com ing, né? It wasn't raining at 10 a.m. The day was sunny. Forma interrogativa. É um diálogo, né? Aqui, were the kinds play. Forma interrogativa. Pay attention, é um diálogo. Então, were the kids playing the garden before snack? Observem, gente, é o were, que é o passado aqui do to be, e o verbo play, que tá com ing. Isso aqui que é o past continuous, entendeu? Preste atenção. In the garden before snack. Before snack. Aí, B. Yes, alguém respondeu. They were. Ou então, no, they weren't. Que eu posso responder de forma curta, sim ou não, entendeu? Então, continuando aí no quadro verde, no último quadrinho aqui da folha. Expressar ações em progresso em um determinado período no passado, tá? Em progresso ou em contínuos, né? My sister were cleaning. Observe aqui, were clean. O verbo clean, aqui mais o ing. My sister were cleaning the house at 9 a.m. I was working. Novamente aqui, ó, was, depois o verbo com ing. I was working at home at this time yesterday. Observaram as palavras destacadas? Descrever uma ação que estava ocorrendo quando outra aconteceu. Olha o exemplo.
When I was Paul and his sister, they were talking to a painter. Entenderam? When I was Paul and his sister, they were talking to a painter. Ok? Outro exemplo. My friend and I were playing when it started to rain. Certo? Último quadrinho lá. Indicar duas ou mais ações que ocorreram ao mesmo tempo no passado. Exemplo. My brother was chatting while I was reading. Tá? While Harry and Sue were cooking, we were setting the table. Então, expliquei aí sobre o uso. Passando para a página 41, 41, let's practice. Primeira questão. Choose the correct answer. Você vai escolher, né, a opção correta. Olha só, gente, eu vou ler aqui apenas uma. Depois vocês continuam, tá? Primeiro aqui. What were, olha, observa, what were, olha uma interrogativa aqui com o were, que é o passado do to be. What were you doing when Mary called you? O que você estava fazendo quando Mary te chamou, ou chamou você? Aí você vai dizer de forma correta, ler ou be. Lembrando que agora a resposta aqui, tudo aqui nessa atividade aqui é em relação ao past continuous. Então, vai ser little a. I was studying for math test. Ou little b. I talked to him. Entendeu? Presta atenção. Nesse caso, gente, aqui letra A, né? Letra A, observa o was e o study com ing, tá? Isso caracteriza o que? A past continuous, tá? I was studying for math test. Eu estava estudando para o teste de matemática. Então, a letra B não tem nada a ver muito aqui com o que a gente está estudando, certo? E assim continue, certo?